Olá, alunos, todos bem? Espero que sim. Então, estamos de volta para a parte 2 da aula Narrativa e seus elementos. Eu sou a professora Janaína Souza e estaremos juntos para aprendermos mais um pouquinho sobre esse conteúdo. Então, queridos, vamos relembrar. Na aula passada, nós descobrimos o que eram as narrativas. As narrativas são histórias e elas estão presentes em diferentes gêneros textuais. Nós descobrimos também que elas são construídas por elementos em comum. E hoje nós vamos detalhar aqueles elementos que vocês descobriram na aula passada, porque a partir deles nós vamos entender melhor como se constrói uma narrativa. Antes de falar deles, eu também resolvi trazer as histórias que nós vimos na aula passada. Lembram dessa imagem? Pois é, nós imaginamos a história que está por trás dela. A fábula do leão e o rato. Lembram dela? Lembram dos detalhes? Espero que sim, pois vamos precisar deles hoje. Caso necessário, reveja a aula na parte 1. Eu trouxe aqui para a gente relembrar a descoberta de vocês. Vocês descobriram que os elementos comuns em textos narrativos são enredo, personagens, tempo, espaço, narrador. Então agora nós vamos ver detalhadamente cada um deles. Vamos começar a falar dos elementos da narrativa pelo enredo. O que é um enredo? O enredo são as ações, os acontecimentos que vão sendo narrados e que constroem a trama da narrativa, que constroem a história. Bom, para entendermos melhor, vamos lembrar o enredo de uma das histórias que nós vimos na aula passada? Vamos relembrar o que aconteceu na fábula? Qual foi o enredo dessa história? Bom, nós tínhamos um leão que estava dormindo e um grupo de ratinhos resolveu passear sobre ele. O leão acordou e todos os ratinhos sumiram, conseguiram fugir, menos um, que ficou preso debaixo da pata do leão. Mas naquele dia, o leão estava bonzinho e deixou o ratinho fugir. Bom, até aqui, tempos depois, o leão foi preso em uma armadilha de caçadores. Com toda sua força, não conseguia se libertar da rede. O ratinho, ao saber da história, foi correndo até o local da armadilha, roeu a rede e libertou o leão. Então, todos esses acontecimentos são o enredo dessa história. Bom, aquela sucessão de ações e acontecimentos corresponde então ao enredo. Agora nós vamos falar de um outro elemento, personagens. Personagens são elementos que atuam na narrativa, participando dos acontecimentos. Podem ser pessoas, animais, objetos, locais, enfim, uma infinidade de seres. Bom, então vimos que não há história sem personagens. E aí existem tipos diferentes de personagens. Por exemplo, protagonistas e antagonistas, que são as personagens principais. O protagonista geralmente tenta fazer com que as coisas deem certo. E o antagonista tenta atrapalhar o protagonista. Além deles, existem os coadjuvantes, que são os secundários. E todas as personagens contribuem para que o enredo se desenvolva. Então, a história só acontece com a existência deles. Agora, pensando, por exemplo, nessa imagem, nós temos aqui algumas personagens. Quais vocês destacariam como protagonistas, antagonistas e secundários? Além do enredo, das personagens, nós temos um elemento muito importante que é o tempo. O tempo é um dos elementos essenciais na narrativa, pois ele indica a sequência e a duração dos acontecimentos da história. O tempo em uma narrativa pode ser tempo cronológico, que é aquele marcado pelo relógio mesmo, de fato, que acompanha as horas, os minutos, segundos, e também acompanha o calendário, dias, meses, anos, séculos, né? Ou pode ser o tempo psicológico, que é marcado pelas memórias vividas pelas personagens. Outro elemento importante na narrativa é o espaço. O
espaço é o local onde ocorrem os fatos narrados. Nas histórias que analisamos, por exemplo, nós tínhamos um castelo e seu jardim, nós tínhamos um local com uma árvore. Aqui nessa imagem nós temos um castelo mal assombrado, uma praia paradisíaca e uma sala de aula. São todos ambientes onde podem ocorrer as narrativas. E para finalizarmos os elementos importantes e principais de uma narrativa, nós temos um narrador. O narrador é quem conta a história. E ele pode ser de 3 tipos diferentes, que nós vamos ver a seguir. Os tipos de narradores podem ser narrador personagem, que é aquele que narra a história e participa dela. Narrador observador, que é aquele que observa a história contando ela de fora, observando o que está acontecendo com os personagens. E narrador onisciente, que é aquele que sabe de tudo o que acontece na história, inclusive o que acontece no pensamento das personagens. E chegamos ao final da nossa segunda parte da aula de narrativas. Como eu prometi, deixo com vocês a segunda missão. Vocês serão os narradores do texto que está na imagem. Definam quem serão os protagonistas, antagonistas e os secundários. Criem enredos, nomes, enfim, divirtam-se. Agora é com vocês. Usem toda a imaginação. E eu já fico pensando, será que o dragão será o mocinho da sua história? Será? Nossa, fiquei até curiosa agora para saber qual será o final da sua história. Bom, mas por hoje é só. Bons estudos, soltem a imaginação. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!